no YouTube. Então a conversa está sendo gravada agora a nossa reunião, tá bom? Então qualquer dúvida que vocês tiverem depois na resolução, vocês podem novamente assistir o vídeo sem problema algum. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Peraí que ela apareceu aqui, não sei por quê. Que é onde nós temos a nossa resolução. Compartilhar tela, uma janela, aqui. Então, no mesmo esquema, todos estão vendo aí, esse é o quiz 6, né, que nós temos aqui algumas equações, dá 15 equações para resolver, mas a gente resolve até essa aula ainda tranquilamente. Bom, primeira equação, então, na verdade, não existe equação ainda. Primeira questão, tem uma frase, nós temos que interpretá-la para depois poder resolver. Então, fala que a soma do quadrado de um número, bom, não sei que número que é esse, então, nós vamos considerar que é x ao quadrado. Eu vou somar com alguma coisa. Com o triplo, com o seu triplo, ou seja, com 3 vezes ele mesmo. Isso é igual, então, é igual a 7 vezes esse número, ou seja, 7x. Então, a soma do quadrado de um número com o seu triplo é igual a 7 vezes esse número. Temos uma equação que, se eu organizar, eu vou perceber que ela é incompleta. Tá? Por que ela é incompleta? Porque se eu passo, não tem o termo independente. Quem pediu para entrar? Se você passar o Só uma 7, coisa, quem pediu para entrar? se você passar o 7, não, Tá. Então, eu vou passar o 7 para cá, não subtraindo. sabemos. Vai ficar x ao quadrado menos 4x, né? Que já juntei. Menos 7x com mais 3x. Isso vai ser igual a zero. Obviamente, uma equação do segundo grau incompleta, onde o valor do a, no cantinho para não perder espaço, o a vai ser igual a 1, o b vai ser igual a menos 4 e o c igual a zero. Professor, tem que ter esse A, B e Não, não C precisa. sempre? Nós vamos precisar mesmo quando começar na próxima aula a resolução de equações completas. Quando é incompleta, nós não temos essa necessidade, não, porque a gente não usa assim, tá? Então, só para acostumar realmente. Isso. Aí, para resolver, como é o C que está faltando, os dois têm X. Se os dois têm X, eu coloco ele em evidência. Então, se eu tirar um X daqui, vai sobrar só um. Se eu tirar o X daqui, vai sobrar só o menos 4. E isso vai continuar sendo igual a zero. Para que uma multiplicação seja zero, ou esse termo aqui é zero, então a primeira solução sai disso, né? Esse x é igual a zero, vai ficar zero vezes alguma coisa e a resposta dê zero, ou isso daqui é igual a zero, ou, vou fazer aqui, ou x menos 4, que é o que está aqui dentro, é igual a zero. Passo o 4 para o outro lado, então a segunda solução é quando x é igual a 4. Então, resumindo, o conjunto solução ou é zero ou é 4. Então, por exemplo, a soma do quadrado de um número, vamos considerar que ele seja zero. Então, zero ao quadrado é zero, somado com o seu triplo, que também é zero, é igual a 7 vezes zero, que é zero. Ou seja, o zero se encaixa nessa solução. Agora, se eu colocar o 4 no lugar, 4 ao quadrado é 16, 3 vezes 4 é 12, então 16 mais 12 dá 28. E 7 vezes 4 também é 28. Então fica 28 igual a 28 e 21. dá certo. Por isso, o conjunto solução 0 e 4. Eu vou resolver aqui de uma vez todas as equações onde o C é igual a zero. Tá? Então, eu vou pular aquelas onde o B é zero. Então, essa aqui eu vou pular por enquanto. Esse aqui dá para resolver, ó. O C é igual a zero. Então, eu coloco o X em evidência, coloco entre parênteses quem sobrou, igual a zero. Solução. Ou esse x aqui de fora é igual a zero, ou aqui dentro é igual a zero.
ou seja, x menos 7 seria igual a zero. A segunda solução é quando x é igual a 7. Conjunto solução, ou é zero ou é 7. A letra I também, ó. Hum. O C é igual a zero. Então, coloca o x em evidência igual a zero. Professor, tem letra N? Não, M é a última. Então, professor, M é a última? É. Ah, foi isso que aconteceu no meu. O meu começou na B e terminou na N. Ah, tá. Então, acho que desconfigurou. Word, né? Word pode desconfigurar, então. Foi alguma coisa. Às vezes é isso. Mas tem até a M só. Agora, ó, primeira solução, então, é quando x é igual a zero. E a segunda solução é quando aqui zero, ou seja, quando o nosso x é igual a menos 5. Esse seria menos 5 mais 5 daria zero. Então, o Eric entrou agora. Beleza. Não esqueçam de colocar o conjunto solução, que nesse caso é o zero e o menos 5. E vou seguir assim, tá? Sempre fazer todas aquelas onde o nosso c é igual a zero. Então, aqui eu tenho c, aqui eu não tenho. Então, eu vou colocar aqui o x em evidência. Vai sobrar aqui um 4x e aqui o 9. E isso é igual a zero. Primeira solução, então, quando esse x de fora for igual a zero. E a outra solução é quando isso daqui for igual a zero, ou seja, quando 4x menos 9 for igual a zero. O 9 que está subtraindo, eu vou passar ele somando, e do lado de cá fica só o 4x. Então, a segunda solução nesse caso aqui vai ser o 9 que estava lá, o 4 passa dividindo. Então, conjunto solução, ou zero ou 9 quartos. E assim vai. Então, a A partir daqui já tem equações que misturam, tá? Então depois a gente reduz elas e faz por último. Vamos voltar aqui e fazer as que estão faltando, que são exatamente aquelas onde o C é igual a zero. Então a primeira aqui, ó, o A seria igual a 1. Desculpa, que é o B igual a zero agora. O B é zero, porque não tem ninguém que multiplica só o X. E o C seria menos 49. Então, todas essas aqui que estão faltando, aqui, ó, A, B, C e a D, é esse esqueminha, o B igual a zero. Como é que eu faço isso? Só tem um termo com X. Então, eu deixo quem tem X de um lado e passo quem não tem X para o outro. Agora, isolando o X mesmo, eu vou deixar ele sozinho e esse quadrado passa para o outro lado. De que maneira ele passa para o outro lado? Dividindo. Não. Como que esse expoente aqui, 2, ele passa para o outro lado? Como é que eu faço para ele? É uma raiz. Raiz. Então, como é elevado ao quadrado, é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 49. Não esqueça que não é apenas isso. Por quê? É uma raiz tanto positiva quanto uma raiz negativa. Eu preciso considerar isso. É mais. Toda vez que o b for igual a zero, as minhas raízes serão iguais em módulo, mas opostas. Por quê? A raiz de 49 é 7. Então, o x vai ser igual a mais ou menos o 7. Então, no conjunto solução, terá o menos 7 e o mais 7. Então, eles são iguais, né? Os valores aqui são 7, né? Mas os sinais são opostos. Aqui já está isolado, não vai ter problema de passar o x para um lado ou para o outro, basta passar a raiz. Então, x mais ou menos a raiz do 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. A solução menos um e mais um. Na letra C, vou isolar aqui 2x ao quadrado.
é igual a 50. X ao quadrado é igual. Esse 2 ele passa para o outro lado. Esse 2 aqui, sim, ele passa dividindo, porque ele está multiplicando. Aí ficaria 50 dividido por 2, que é 25. Aí esse 2 aqui, ele não passa dividindo, ele passa na forma de raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25, que é 5. Então, x é igual a mais ou menos 5, conjunto solução, menos 5 e mais 5. A letra D, né, aqui eu tenho isolar 7x quadrado é igual a 7. O 7 que está multiplicando passa a dividir, então vai ficar 7 dividido por 7, que é igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz do 1. X é igual a mais ou menos 1. Conjunto solução, menos 1 e mais 1. Tá, nas próximas aqui a gente tem que reduzir. Então, vou tentar fazer isso mais rapidinho, tá bom? Para não ficar perdendo tanto tempo. Beleza. Faça a distributiva. 2x quadrado menos 2 é igual a x quadrado mais 7. Passa todo mundo para um lado. Então, esse x quadrado ele passa subtraindo aqui. Então, 2x menos 1 vai ficar x ao quadrado. E esse 7 passa negativo, vai ficar menos 9 igual a zero. É igualzinha às outras que a gente fez aqui, quando o b é igual a zero. Então, faz x ao quadrado é igual a 9. X é igual a mais ou menos a raiz do 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. Solução, menos 3 e mais 3. Passar para isso aqui agora. Mesma coisa, faça a distributiva aqui. X quadrado mais x quadrado menos 6x é igual a zero. Eu posso juntar esses dois. 2x ao quadrado menos 6x é igual a zero. É um caso onde c vale zero, então a gente coloca o x em evidência. Vai sobrar 2x menos 6 igual a zero. Para que isso acontecer, ou o cara aqui de fora é zero. Então, a primeira solução é quando o cara aqui de fora é zero. E a segunda é quando dentro do parênteses é zero. Ou seja, 2x menos 6, zero. Então, 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, 3. Essa seria a segunda solução. Então, concluímos que a solução vai ser igual a 0 e 3. Aqui faz a distributiva também, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, é igual a 5x. O 5x passa subtraindo, então vai ficar 3x menos 5x, que vai dar menos 2x igual a zero. Ax nos dois, coloco em evidência. Então a solução vai ser ou o cara de fora é igual a zero, ou aqui zero. E para aqui zerar, basta que o x seja 2. Então, x seja 2. Solução, ou é zero, ou é 2. A letra F também faça a distributiva. 5x ao quadrado menos 5 é igual a 4x ao quadrado mais 4. Esse cara passa subtraindo, vai ficar 5x quadrado menos 4x quadrado, que vai dar x quadrado. E menos 5 com menos 4, que vai passar negativo, é menos 9, igual a zero. Isso aqui nós já fizemos aqui, ó. É a mesma. Então, a solução também é a mesma. A solução vai ser igual a menos 3 e 3. A G, eu tenho que fazer a distributiva aqui. Então, x ao quadrado mais 4x
menos 3x, menos 12, mais 8. Eu vou passar esse x para o lado de cá negativo já. Menos x igual a zero. Então, o x ao quadrado não tem mais ninguém para somar. Repete. Aqui eu tenho, ó, menos 3x com menos x dá menos 4x. E menos 4x com 4x zerou. Então, tusk, tusk, tusk. Todos esses x eles se eliminaram. E o termo independente, menos 12 mais 8 dá menos 4. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Solução, menos 2 e mais 2. E a última dessa folhinha, né, a letra M. Até a letra M ficou a resposta aqui, né? Acabei esquecendo de apagar. Não faz mal. Ficou? Ficou, ó, esse de parênteses aqui é a resposta. É verdade. X ao quadrado menos 3x menos 2x mais 6 é igual a 6. Esses dois 6 estão somando dos dois lados. Então, tusk, tusk, já posso cortá-lo. Ficou x ao quadrado menos 5x é igual a zero. Os dois têm x, coloco então o x em evidência. Vai sobrar um x, menos 5 igual a zero. Ou seja, ou x é igual a zero, ou x é igual a 5. E essa é a nossa solução. Então, fizemos aqui, essa é a correção, né, do nosso quiz. Tá, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Ver se eu consigo colocar quase todo não vou conseguir, mas quase todo ele na página aí. Tá? Então, dê uma olhada, verifiquem aí, né? Eu sei que ficou um pouco rabiscado, mas quem acompanhou a resolução viu que é bem tranquilo mesmo resolver uma equação de segundo grau incompleta. Né? Eu espero que vocês tenham entendido aí. E eu vou fazer chamadinha agora que eu não tinha feito ainda. Né? Vocês estão quietinhos aí? Vamos fazer chamada. Só vou abrir o arquivo aqui. Minha defesa, eu tô me alimentando. Cara, eu falo pra vocês, eu fui na academia hoje, eu não consegui nem lá embaixo fazer o cafezinho pra mim. Tá feia a coisa. Cadê? Vai aqui. Hoje é nossa, já é dia 5 já. Tá, Adam, tô dando falta, pessoal. Não tá respondendo, vou dando falta. Ana, Oi, professor. Elim, Eric, Tô aqui. Professor, tô aqui. Guilherme. Oi. Quem tá respondendo aí é o Professor, Adam? professor. Aham. Ah, Guilherme, Oi. Gustavo, Aqui. Hansa. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Foi mais fácil pra mim ver. Tá. Henrique, eu. Richan,
Letícia, Eu. Pedro, não sei falta. Rafael, Oi. Rafaela, Oi. Samantha, beleza. Tamara, Eu. bem-vinda. Primeira vez acho que você participa pelo menos a minha, né, da minha videoaula aqui. Seja bem-vindo novamente, de volta aí. Stephanie e Valentim. Eu. Alguém não foi chamado, pessoal? Eu. Al-Jihad. Jihad. O que não responderam a chamada aqui foi a Eileen, o Richan e o Pedro. Tá. Na sequência, galera, nós temos a página 82, né? 82, 83. Vou abrir aqui. Página 82, 83, a questão 1, 2 e o cotidiano. Então, deixa eu pegar aqui a minha apostila. Vamos fazer juntos também. Eu já tinha feito algumas com vocês ou não? Ah, não faço ideia. Acho que sim, eu fiz os exemplos com vocês, se não me engano, na letra A, letra B e a letra H. Tá, até já está feita aqui na minha apostila, eu fiz com vocês mesmo. Então, eu vou fazer só as que estavam faltando. Então, novamente, vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Então, compartilhar a janela. E vamos lá. Deixa eu voltar a aumentar o zoom agora. Pronto. Então, as questões 1, letra A, já estava pronta, né? Eu tinha feito com vocês. Vou fazer a letra E, que está do ladinho aqui, ó. Então, esse é um caso onde C é igual a zero. Então, a gente coloca o X em evidência. Aqui vai sobrar só o X. E aqui vai sobrar só Y. os 7 oitavos, tá? Isso vai ser igual a zero. Primeira solução, então, é quando o cara lá de fora for igual a zero. A segunda solução é quando aqui dentro for igual a zero. Ou seja, quando isso aqui ó, for o oposto desse, que é menos 7 oitavos. Então, essa é a solução. Ou é zero, ou é Professor, menos. Sim, senhor. tem algum problema se dividir o 7 pelo 8? Não, nenhum problema. Na verdade, uma única coisa que eu vou comentar com você é que aqui daí vai ficar o número com vírgula, certo? Uhum. Aí você separa os dois, daí você usaria um ponto e vírgula aqui. Para não ficar vírgula, vírgula, você fica perdido em qual que é realmente a vírgula verdadeira, tá? Então, Beleza. você separa daí os dois com um ponto e vírgula, tá? Mas pode sim, sem problemas. A letra F, primeiro eu tenho que fazer a distributiva aqui. Então, 2x vezes 2x é 4x quadrado. 2x vezes menos 18 dá menos 36x. Isso é igual a zero. Somando os dois, daria 6x ao quadrado menos 36x. Isso é igual a zero. Agora, coloca em evidência. Tanto faz, tá, pessoal, eu colocar só o x em evidência para manter o padrão de resolução, ou colocar, nesse caso, o 6x. Porque o 6 também, ó, ele tá presente aqui, mas ele também está presente aqui dentro, porque o 36 ele é divisível por 6. Então, mas nesse caso aqui, eu vou colocar só o x para a gente continuar no mesmo esquema de resolução. E tudo que não for x, eu coloco de volta aqui. Então, tirei esse x, sobrou 6x aqui. Tirei esse x, sobrou 36 aqui, igual a zero. Então, ou esse x aqui de fora é igual a zero, sempre que o c for igual a zero, uma das soluções é o próprio zero.
Pode ver isso aí para comparar. Sempre acontece isso. A outra solução é quando isso daqui for igual a zero. Deixa eu apagar aqui e fazer outro espaço. Então, quando 6x menos 36 é igual a zero. Então, é 6. Então, é 6, né? Eu já vou colocar direto aqui, né? Então, a segunda solução é quando x é igual a 6. Vai ficar, então, 0 e 6 como sendo o conjunto solução. Na letra C, né, de novo, eu tenho o C igual a 0. Então, coloco o x em evidência. Vai ficar 3x mais 6 igual a 0. Então, ou o x é igual a 0, essa é a primeira solução, ou 3x mais 6 igual a 0. Então, o x, nesse caso aqui, menos 2. Por quê? 3 vezes menos 2 dá menos 6, e menos 6 com 6 daria 0. Então, o conjunto solução é 0 e menos 2. Na letra G, faça a distributiva primeiro. X vezes x, que é x ao quadrado. X vezes menos 1, que é menos x. 2 vezes x. 2 vezes menos 1. E isso é igual a x mais 6. Organizando, juntando o que a gente pode juntar, vai ficar x ao quadrado. Menos x com mais 2x dá x. E o x com esse x que está aqui, ó, vai cortar tudo. Então, tusk, tusk, tusk. O x sumiu. Esse 6 que está aqui, ele passa subtraindo. Então, ficaria menos 2 com menos 6, que é menos 8. Isso vai ser igual a zero. Nesse caso aqui, é o b que vale zero. Então, a gente isola. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 8, que não tem, Raiz exata. que não tem exato. Então, a gente pode fatorar, no máximo, fatoração, que é mais ou menos 2 raiz de 2, e essa é a nossa solução. Menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Essa é a nossa resposta final para a letra G. A letra D está aqui. Lembra que eu não gosto muito de denominadores, então eu posso resolver isso já multiplicando todo mundo pelo denominador. Mas como aqui, ó, tem um que tem x, no outro não tem, é fácil resolver direto, é só isolar, ó. Fica x ao quadrado sobre 4 de um lado, e esse 4 passa somando para o lado de lá. O 4 está dividindo, passa multiplicando, então x ao quadrado é igual a 16. X é igual a mais ou menos a raiz do 16. X é igual a mais e menos 4, que é a solução. Mais e menos 4. Então, essas são as questões da página 82, que são semelhantes ao quiz, né? O quiz e aqui são basicamente a mesma dificuldade. Virando a página, nós temos aqui a questão 2, que fala que eu tenho que um triângulo azul, e um quadrado amarelo. E diz para a gente que a área do triângulo, então, a área do triângulo é igual ao perímetro do quadrado. Então, a área do triângulo é igual ao perímetro do quadrado. Nós temos que calcular, então, quanto que vale, como é que eu calculo a área de um triângulo? É lado vezes altura dividido por 2. Exatamente. Eu vou pegar o lado que mede 6, vou multiplicar pela altura que mede 12, e a resposta eu divido por 2. Então, 12 por 2 dá 6. 6 vezes 6. A área do nosso triângulo, ela é igual a 36. E o perímetro de um quadrado, como que eu calculo o perímetro de alguma estrutura?
Lado, mais lado, mais Lado, mais lado, mais lado, quantos lados tiverem. Eu tenho 4 lados iguais, então x quadrado mais x quadrado mais x quadrado mais x quadrado, teremos um total de 4x quadrado. E isso daqui é igual a isso daqui. Então, 36, que é a área do triângulo, é igual ao perímetro do quadrado. Agora, nós temos que isolar o x. Então, vou pegar esse 4 que está multiplicando. Vou passar ele para o lado de cá, dividindo. 36 dividido por 4 é 9. Então, x ao quadrado é igual a 9, ou 9 é igual a x quadrado, na mesma. Esse quadradinho tem que passar para o outro lado, então ele passa na forma de uma raiz tanto positiva quanto negativa, que vai dar mais ou menos 3. Então, esse é o valor do x. Solução: ou o x é 3 ou ele seria menos 3. Mas como nós estamos falando de um exercício geométrico, nós ignoramos a resposta negativa, tá? Então, a solução nesse caso é apenas 3, tá? Mas o que ele pergunta aqui? É isso que ele pergunta, qual... sabendo que a área do triângulo, qual é a medida Então, do lado então essa não quadrado? é a resposta ainda, tá? Ele pede, como pergunta, qual é a medida do lado do quadrado. Então, vamos voltar aqui no quadrado. O lado mede x ao quadrado. E não é 3, entendeu? Eu tenho que pegar aqui. Então, ó, substituo, vimos que o x é igual a 3. Quando eu faço 3 ao quadrado, o lado vai ser igual a 9. Estava aqui já, ó. O lado, que é x ao quadrado, é igual a 9. Então, essa é a resposta. Lado mede 9. Questão no cotidiano para fechar essa tarefa. André deseja trocar o piso de sua garagem, cuja área é de 50 metros quadrados, e para isso gastou 200 pisos quadrados e iguais para cobrir o chão. Calcule a medida do lado do piso. Então, uma coisa aqui, ó. Essa é a função do É? engenheiro. Então, se parar pra pensar, isso daí é a função do engenheiro, do carinha que vai fazer, não nossa. Não, na verdade, isso aqui, ó, se você não estudar, pode ser o pedreiro também que tem que fazer isso. Então, pode ser que você não estudando tem que fazer isso igual. Porque isso aqui, o engenheiro não calcula isso aqui, a quantidade de piso. Isso aqui geralmente realmente, é o pedreiro. Vai Marceneiro. lá, eu vou precisar aqui de 200 peças, 100 peças, 50 peças, coisa assim. Mas não interessa, isso aí alguém vai ter que fazer. Então, você tem que saber para Tá no depois Braille? poder até orientar. Uma coisa interessante, ó, uma lajota, ela é pequena, né? Geralmente, ela é menor que metros quadrados. Então, eu vou transformar isso aqui, eu até comentei isso com vocês na aula passada, transformar isso em centímetro quadrado. Então, só para lembrar a tabela de conversão, né? Metro, decímetro, centímetro. Como nós estamos falando de quadrado, então metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Certo. Eu tenho 50 metros quadrados. Então, aqui está o valor. 50 metros quadrados. Eu quero transformar isso em centímetro quadrado. Então, a vírgula tem que ir para o final da casa aqui. Eu vou completar com zeros, né? Então, aqui cabem dois zeros, cabem dois zeros. Então, nós temos, na verdade, aqui, ó, 500 mil. Então, 50 metros quadrados equivale a 500 mil centímetros quadrados. Certo, eu vou dividir isso em 200 pisos. Então, vai ter aqui, ó, esse 500 mil dividido por 200, tusk, 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 tusk. 5 mil por 2, que vai dar 2.500. O que mais que eu tenho aqui? Tá. Para isso, gastou 200 pisos quadrados iguais para cobrir. Então, a pergunta é, qual é a medida do lado?
Essa daqui é a área do piso. Então, eu tenho um piso quadrado aqui, Então não seria a raiz? cujo lado mede x, e a área é 2.500. Então, eu sei que x ao quadrado, que é a área desse quadrado, é igual a 2.500. Então, se eu quero saber o x que é ao lado, eu tenho que tirar a raiz de 2.500. Nesse caso, então, eu ignoro o negativo, porque é uma questão de tamanhos. Então, e a raiz de 2.500 é 50. Então, o lado desse piso vai ter exatamente 50 centímetros. Tá? Então, essa, na verdade, é a parte das equações incompletas. Tá? Eu já montei um vídeo para vocês, né, com relação à resolução de equações de segundo grau completas, que é a página 83 até lá na frente, a página 80 e um monte aí. Tá? 83, 84, 85, 86, 87. Eu tentei resumir o máximo que eu consegui dessa parte de resoluções de equações de segundo grau completas, porque ele passa no livro para a gente uma resolução muito estranha, realmente bastante complexa aí, e eu acredito que desnecessária, tá? Confunde muito. Então, eu tentei resumir bastante, tá? Já passo o link do vídeo para vocês, para que vocês possam ser orientados para a tarefa. Galera, com relação ao quiz e com relação à página 82 e 83, todo mundo conseguiu entender a resolução, conseguiu entender os erros que cometeram? Sim. Cadê? O Pedro tá aí? Pedro? Ele entrou no grupo e caiu fora. Cadê o Pedro? Ele não respondeu a chamada também. Apareceu. Tá, então, pessoal, eu vou encerrar aqui, tá? Eu vou lá pro Whats, eu vou passar para vocês o link certinho da aula, tá bom? Então a gente se encontra lá no Whats. Beleza. Beleza.